Ele é o meu Criador, é o meu Senhor, é o meu Pai. Bom, você é ou deve ser um apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um encontro, eu vou chamar assim, temos um encontro. Qual é esse encontro? É o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós, aliás, temos esse encontro. É o mais importante encontro que nós temos na nossa vida. É o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. É o encontro com o Sagrado Coração de Jesus. Por isso, nas catedrais góticas, praticamente todas as catedrais góticas, são mais ou menos 140 as catedrais góticas na França, e havia isto no espírito das catedrais góticas, colocar na entrada, na Catedral de Notre-Dame, quando se entra na Catedral de Notre-Dame, tem um portal principal e tem quem na porta esperando por você? Nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as catedrais, ele chama até o Beau Dieu, o bom Deus, aquele Deus que está esperando por você. Quando você vai à igreja, você vai encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você nasce, você encontra nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você morre, você encontra nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua vida, quando você se casa, você encontra nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe a primeira comunhão, você recebe nosso Senhor Jesus Cristo. Nas dificuldades, é nosso Senhor Jesus Cristo que está ao seu lado. Então não há encontro mais importante do que nosso Senhor Jesus Cristo. E para mostrar que esse encontro é o mais importante, então existem estas imagens em todas as catedrais e deveriam existir em outras catedrais. Mas infelizmente a arquitetura moderna e o espírito moderno que tomou conta das construções depois que começou o abandono da fé na Idade Média. A Idade Média foi o auge da fé. E por isso havia este espírito de inculcar o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que eu quero? Eu quero que você me acompanhe até o fim neste vídeo. Eu acho que essas três verdades fundamentais sobre o Sagrado Coração de Jesus, que eu vou apresentar agora, podem mudar a sua vida espiritual e podem mudar a sua quaresma, porque você vai entender no fim como isto muda a visão sua. Você pode ter uma visão muito terra a terra e não ter a visão que a igreja chama você a ter. Então a pergunta que fica é a seguinte: quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Quem é o Sagrado Coração de Jesus? Nosso Sagrado Coração de Jesus é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo é Deus. Mas quem é Deus? E aqui entra a pergunta: quantas vezes no catecismo antigo, não sei, o catecismo de sempre, se dizia isto? Quem é Deus? A primeira pergunta: quem é Deus? Essa pergunta ela é muito simples e muito profunda. A criança pode fazer essa pergunta: mamãe, quem é Deus? Papai, quem é Deus? A criança tem essa preocupação de saber. Os adultos, depois, com a chamada venalidade da idade madura, esquecem de perguntar-se todos os dias quem é Deus. Então, por isso que eu quero lembrar que são três verdades fundamentais. Então, quais são as três verdades fundamentais eu vou dizer assim, do Sagrado Coração de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus? Deus é nosso Criador, é nosso Senhor e nosso Pai. Nós temos que levar em conta essas três verdades. Quando a gente pensa em Deus, tem que pensar: Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Quando a gente pensa em Jesus Cristo, a mesma coisa. E quando a gente pensa no Sagrado Coração de Jesus, Ele é o meu Criador, é o meu Senhor, é o meu Pai.
Bom, então eu vou explicar agora esses três conceitos, essas três ideias fundamentais. Quem é Deus Criador? De onde que vem o mundo? A pergunta se põe muito simplesmente, de onde que vem o mundo? De onde que vêm as criaturas? No Gênesis está escrito isso. No princípio era Deus e Deus criou todo o céu e a terra. Está no Gênesis. Então, esta é a grande verdade. Está no Gênesis. É a verdade fundamental que todos nós devemos acreditar, crer, viver. No princípio estava Deus e Deus criou o céu e a terra. Por quê? Todas as outras respostas, eu vou argumentar assim, todas as outras respostas que não são esta de que Deus criou o céu e a terra, não são suficientes. São vãs e insuficientes. Por quê? Então alguém diz assim, não, a tentativa de escapar, fugir dessa verdade fundamental, que é muito comum hoje. Não, a natureza se criou por si mesmo. É? Né? Você pode me explicar isso cientificamente? Não. Não pode. Você pode então dizer, sempre existiu. Também não é explicável. Como é que você me justifica que sempre existiu tudo isso aí? Né? Como é que pode ter tantas leis que regulam tudo, os astros, a natureza, as criaturas, os animais, as mudanças de clima, as marés, tudo? Não existe uma causa sem efeito. Se eu pego uma caneta e coloco essa caneta aqui à esquerda, à direita, é porque a minha mão fez uma força para levar essa caneta para lá, essa medalha para lá, né? Ou esse quadro para lá. Então, a causa está sendo escamoteada. Há uma escamoteação diga logo a verdade. Você não quer aceitar a verdade do Gênesis. Deus, no princípio, era só Deus e Ele criou o céu e a terra. Então, outras pessoas, outros contestadores dessa verdade dizem, mas Deus está em todas as partes. É? Como é que você prova que Deus está em todas as partes? Onde está? Não, Deus é o universo. Tá bem, então, não existe diferença entre você e Deus. Deus e você é uma mesma coisa, a ideia panteísta, aliás. Deus está no universo e tudo é Deus, né? Isso é o panteísmo, condenado por toda a doutrina da igreja desde sempre. Deus não é o universo, não está encarnado nas criaturas. Deus é diferente das criaturas. Esta é a verdade eterna da Igreja Católica. Existe um Deus e depois existe uma criatura. O resto é o panteísmo condenado pela Igreja. Agora, nós teríamos que ter esta verdade de que Deus é nosso Criador gravada em letras de fogo na nossa alma. Quer dizer, nunca esquecer, eu sou filho de Deus e Deus me criou, é meu Criador. Primeira verdade. A segunda verdade é consequência da primeira. Se eu sou filho de Deus, criatura de Deus, depois eu posso fazer uma distinção entre criatura e filho de Deus. Mas aqui, como somos batizados, os batizados são filhos de Deus. Os não batizados são apenas criaturas de Deus. Mas eu vou deixar isso de lado. Nós somos aqui filhos de Deus porque somos batizados. Então, se somos batizados e aceitamos que Deus é nosso Criador, segundo a grande verdade, Deus é meu Senhor. Porque se Ele criou o mundo, Ele é o Senhor do mundo. Aquele que cria o mundo é o Senhor do mundo. Ele tem direito, atenção, a estabelecer leis. Aquele que é o Senhor do mundo tem direito a estabelecer leis. E essas leis, por exemplo, os 10 mandamentos, nós que somos criaturas, temos obrigação de aceitar e humildemente obedecer. Então, mesmo até aqui, eu não estou fazendo a distinção de católico ou não católico, porque existe a lei divina, que são os 10 mandamentos, existe a lei natural,
que são as leis postas por Deus na ordem da alma e da natureza. As leis naturais, também postas por Deus, são obrigatórias para aqueles que não são católicos. Então, Deus tem o direito de obedecer, de estabelecer essas leis. E nós não podemos dizer, não, eu não obedeço. Mas veja, o erro está lá no começo. Eu não aceitei a criação. Eu me acho Deus. Bom, se você se acha Deus, então cria outro mundo. Demonstra que você é Deus, que você não é criatura. Cria um outro mundo. Ou então essa moda, que agora é a moda do momento, quer dizer o seguinte, não, eu faço o meu Deus. Eu vou no supermercado, não preciso da Igreja Católica, dos sacramentos, nem dos mandamentos, e eu crio um Deus para mim. Exatamente como os pagãos faziam na Antiguidade. Cada um tinha seu Deus, só que lá ainda tinha as nações que criavam seus deuses, cada povo tinha seu Deus. Pelo menos, hoje não, cada um cria o seu deusinho, né? Que ele concebe da forma com que ele quer. Quer dizer, o Deus do capricho, né? Como no panteão dos romanos havia muitos deuses, até tem gente hoje que tem vários deuses. É a yoga, é a meditação transcendental, não sei o quê. Tudo isso são deuses falsos, na negação daquela verdade fundamental que eu acabei de dizer, da primeira, que Deus é criador de todas as coisas, só existe um Deus, né? Agora, tudo isso leva a gente a pensar o seguinte, o que somos nós? Nós somos criaturas que estamos no mundo por um tempo determinado. Se nós fôssemos Deus, ficaríamos sempre, mas não somos, não é? Quem não morre pode dizer que não morre é Deus, mas ninguém pode dizer que não morre, não é? Ele está limitado, ele está o mundo é uma espécie de grande hotel, vamos dizer assim, onde todos nós passamos um certo tempo e depois vamos embora. Então, nós somos peregrinos, nós somos hóspedes desse mundo criado por Deus, nosso Senhor Deus, né? Essa é uma verdade fundamental. Eu estou insistindo um pouco, mas daqui a pouquinho eu vou tirar consequências. Se Jesus Cristo, se nosso Senhor Jesus Cristo, se o Sagrado Coração de Jesus, se Deus é meu Pai, é meu Criador e meu Senhor, Ele também é meu Pai. E entra um terceiro conceito, porque no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas o Senhor tirano, Ele não é um tirano, Ele é Pai. E quando Ele disse aos apóstolos que perguntaram para Ele como devemos rezar, Ele disse, rezai assim, Pai Nosso. Então Ele se fez nosso Pai. Então este Criador, este Senhor, Ele também agora se fez Pai. Então nós temos um Pai. Este Pai é aquele que realmente nos criou, nos trouxe ao mundo. Os nossos pais terrenos participaram do plano da criação de Deus, que pensou durante toda a eternidade, pensou em cada um de nós, né? Agora, Deus colocou cada um de nós no mundo e mandou rezar assim, Pai Nosso, que estais no céu, né? Por quê? Porque Ele quer ser também o nosso Pai. É a terceira verdade fundamental desta minha apresentação de hoje. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, poderia ser feita uma leitura quase de um outro vídeo, ou de um outro vídeo, sobre como nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu cuidarei dos meus filhos, né? Na parábola, na explicação dos lírios do campo, vede os lírios do campo que nosso Senhor dizia, que não tecem, não fiam, mas meu Pai cuida deles melhor do que grande esplendor de Salomão. E inúmeras vezes ele diz, não vos preocupeis, né? Porque o vosso Pai Celeste sabe quais são as suas necessidades. Insistente, no Evangelho é insistente a ideia de que nosso Senhor cuida de nós. Bom, tudo isso
leva a uma conclusão que eu quero dar a este vídeo e a nossa vida espiritual, que é uma ou várias conclusões, mas uma conclusão é o seguinte: quem não pensa nessas verdades que eu acabo de falar, não tem facilidade em rezar. Infelizmente é uma coisa muito simples. Se eu não penso em meu Criador, se eu não penso em meu Senhor, se eu não penso em meu Pai, eu não tenho facilidade em rezar. Se eu penso, vem a facilidade a rezar. Eu tenho que recorrer àquele que é quem me disse: não vos preocupeis, porque vosso Pai no céu pensa mais do que eu. Então, há um fundamento aqui para todos aqueles que querem rezar. Você quer rezar? Faça uma meditação sobre isto, desse ponto de vista que eu acabo de falar. E você verá que vai nascer no seu coração, vai nascer não só a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que esse é o objetivo desse vídeo, mas também vai nascer em sua alma o desejo de rezar, de unir-se com esse Criador, unir-se com o nosso Senhor, estar em graça e santidade para receber dele a ajuda que ele nos promete. Segunda consequência, você com isso tem forças para suportar os sofrimentos da vida. As pessoas dizem: eu não aguento, não tenho forças. Não é que você não tem forças, não. Forças ninguém tem. Não venha com essa história, ninguém tem forças. As forças vêm de Deus que nos ajuda. As nossas capacidades de resistir são medíocres. Então, não tenho forças? Não. Claro que você não tem forças, isso é uma verdade, mas eu tudo posso naquele aquele em quem eu confio. Então, nós não temos forças porque nós não colocamos em Deus a nossa confiança. Então, colocamos aonde a confiança? Nas coisas que passam, como eu já expliquei num outro vídeo, o único coração que não decepciona os homens é o Sagrado Coração de Jesus. Por isso eu lhe proponho, una-se ao Sagrado Coração de Jesus cada vez mais, e muito obrigado por ter assistido o vídeo, por compartilhar este vídeo, por acionar o sininho e inscrever-se se você ainda não o fez. Até o próximo vídeo. Se o Sagrado Coração de Jesus, que o Sagrado Coração de Jesus proteja muito você, sua família, hoje e sempre.